Graça e paz, amados, como é maravilhoso nós entendermos que mais dia ou menos dia nós vamos nos encontrar diante de Jesus. Diante da sua cruz, diante do seu amor, diante do seu sacrifício, nós vamos nos encontrar. E qual será a nossa resposta? Eu vejo assim que quão difícil é para o homem reconhecer, mais fácil é para o homem fugir justificando-se. Sabe, me chama a atenção quando Deus vem conversar com Adão e Eva após eles pecarem. Ao invés de eles se arrepender e confessar, eles preferiram justificar. Isso me leva a entender que a nossa natureza pecaminosa tende a se justificar diante do amor, diante da presença de Jesus. E isso não foi diferente na crucificação. Nós vimos aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 27. Depois de soltar Barrabás, ele mandou que Jesus fosse açoitado, castigado de uma forma desumana. E após esse castigo, Jesus, com toda a sua dor, ele foi entregue, aos soldados. E a Bíblia diz que ele foi levado ao pretório, a um lugar onde todos os soldados, aqui toda a corte, ali se envolveu com Jesus, tiraram as vestes de Jesus, vestiram uma túnica vermelha nele, teceram uma coroa de espinhos, cravaram em sua cabeça, colocaram um bastão ou um caniço, dependendo da tradução, na sua mão, e eles se prostravam diante de Jesus, cuspiam em Jesus e pegavam aquele bastão e batiam na cabeça de Jesus. E diziam: tu não és o rei dos judeus, Então zombavam de forma escarnecedora, dizendo todo tipo de palavras de afronta, de rejeição. Aí o verso 32 diz que eles, antes do 32, então eles tiram aquela túnica vermelha e aí colocam as vestes de Jesus para começar o processo até o monte do Calvário. Verso 32 diz: ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Olha só, tamanho era o quadro de Jesus que Mateus relata aqui, que depois que eles açoitaram Jesus, eles tiveram um tempo de continuar escarnecendo, batendo na cabeça. Eu não sei se você entende o que é bater na cabeça. Às vezes, muitas pessoas são acostumadas a jogar bola, dar uma cabeçada na bola, mas ela está esperando. Bater na cabeça, nós não sabemos de onde vinham essas batidas, que eles bateram com porrete ou com caniço, dependendo da tradução. Então, Jesus, além de tudo, o esgotamento dele, segundo Mateus aqui, talvez era tamanha que ele, ao sair, ele não teve muita condição. Talvez carregou um pedaço curto, a cruz, e precisou ser ajudado. Então é importante nós entender que Jesus passou tudo isso por mim, por você, por amor às nossas vidas. Qual resposta nós vamos dar diante de tal atitude? Mais dia ou menos dia nós vamos estar diante da cruz. Esses soldados aqui diante de Jesus, diante da cruz, eles tiveram uma resposta: escarnecer, zombar, bater, cuspir. Essa foi a reação deles. Diante da cruz, qual será a minha reação? Nós vimos que toda essa corte, todo o grupo, todo o pelotão de soldados de Pilatos estava envolvido aqui em zombar e escarnecer de Jesus. Mais tarde, após a crucificação, quando Jesus realmente entrega o seu espírito a Deus Pai, na hora nona, aí vai dizer que o centurião e todos os soldados que ali estavam reconheceram verdadeiramente: esse é o Filho de Deus. Então, que nós não sejamos não venhamos reconhecer Jesus como Filho de Deus somente no final da sua vida, mas diante da cruz, diante do amor, nós possamos reconhecer
Qual resposta eu e você temos dado diante da cruz, do sofrimento, do amor de Jesus pela minha vida e pela sua vida? Que possamos ter uma resposta que adore, que engrandeça e que traga realmente regozijo no coração do Pai, corações cheios de gratidão. Que Deus te abençoe.